Olá, olá, sejam bem-vindos à Agenda Norte Sustentável. A Agenda Norte Sustentável é uma iniciativa do Projeto Sinergias que aposta na criação de estratégias e conteúdos digitais com base na sustentabilidade e na economia circular. Olá, olá! Hoje na Agenda Norte Sustentável estamos aqui com a Inês, mais conhecida como #Dondoc no Instagram, que foi aí que conheci a sua conta, depois de a ter conhecido pessoalmente, no início, no início do ano. E o que eu achei muito interessante na tua conta, Inês, e daí o convite, é que é muito interessante seguir os teus processos e as tuas aprendizagens. Sendo que és professora, acho que deve vir daí essa tua veia para ensinar e essa tua curiosidade. Tanto que eu, quando me lembro de ti, e se fosse para definir uma palavra, como no exercício da escola, eu dizia que a palavra que define será aproveitamento. Sim, aproveitamento, e a partir daí podemos pegar em muita coisa, não Sim, é? sim, sim, sim. E no caso, bom aproveitamento. Ainda bem, tu safa. É Então, verdade. queres me dizer como é que surgiu esta ideia de fazeres esta conta e esta tua curiosidade de propagar plantinhas, que foi por aí que eu também tive mais interesse em te seguir? Sim, no fundo acabou por ser um misto de múltiplas situações que correram bem. Eu fiquei de um momento para o outro, devido a uma cirurgia, com imenso tempo livre, mas assim, uma coisa louca, e eu sou daquele tipo de pessoas que quando está parada começa a entrar em parafuso. Assim, a um nível de arranjem-me qualquer coisa ou eu vou destruir tudo que está à minha volta, porque eu não me aguento sem estar com tarefas concretas para fazer. E então o meu namorado, o Luís, que é o dono original do site, ele é a Dondoc original para todos os efeitos, curiosa, a pessoa que foi, que pegou no projeto desde o início e que entretanto foi acompanhando a mudança e a evolução. Ele disse, olha, já que tu estás desocupada, não queres ir criando alguns conteúdos para o site? Inicialmente para o site ele até me propôs alguns cenários de gravação de vídeo e inicialmente o projeto tinha um foco ainda meio difuso. Isto estamos a falar em fevereiro de 2019. Sim, fevereiro de 2019. Entretanto, eu retomei a minha vida normal e nessa altura, aliás, eu desde miúda que sempre tive uma paixão terrível, mas assim uma coisa que a minha mãe não me conseguia ouvir por bonsais. E a minha mãe, ela todos os anos, quando chegava a altura do Natal, quando chegava a altura dos anos, era mãe, dá-me um bonsai, eu quero um bonsai. E a minha mãe dizia, tu és maluca, isso não vai correr bem, aquilo exige uma data de cuidados e não sei o quê. E eu queria lá saber, e então havia lá uma loja perto da zona dos meus pais que só vendia bonsais, eu ia para as montras, namorar a loja, namorar os bonsais, e nunca tive um bonsai até setembro deste ano, que é curioso. E não foi a minha mãe, mas foi prenda de anos. E então acabei por ir partilhando algumas das minhas experiências, quer a nível da sustentabilidade, quer a nível de tudo o que envolvesse questões de cosmética, me interessam bastante, e das plantas também comecei a partilhar bastante porque, principalmente quando começou o confinamento, mais uma vez, tempo livre, tenho que arranjar alguma coisa para me ocupar, para além do emprego não era suficiente, precisava de um foco para me distrair. E então comecei a fazer propagação de suculentas por incentivo de uma antiga colega de trabalho, de quem gosto muito. Ela descobriu que eu gostava de plantas e então disse, um dia vou-te trazer lá uns pezinhos que tenho lá em casa. E de facto, acho que foi na semana do confinamento, ou na semana anterior, ela veio-me com um saquinho, com um saquinho de plástico, um bocadinho de água no fundo, com uma data de pezinhos lá enfiados. E na altura ela disse, eu gostava de ter mais espaço e não tenho espaço para isto, até tenho pena, gostava de ter aquelas plantas grandes, Pois. verdes, não posso, só tenho uma janelinha, não tenho varanda. E então, no meu caso, e só a partir da altura em que as plantas me começaram a interessar é que eu me apercebi, por acaso a minha janela da cozinha dá para fazer isso, porque em mais nenhuma parte da casa eu tenho uma ponta de sol que bata. Pois. Estou na Isso. sala e a sala é virada a norte, isto aqui é um iglu no inverno, é horrível, nunca tenho sol na varanda, apesar de ser bastante longa, não consigo Pois. ter absolutamente lá nada, morre-me tudo.
E pronto, assim como a minha colega, ela começou, ela deu-me essas tais plantinhas, julgo que inicialmente foram umas 4 ou 5 plantinhas, e o que é que eu fiz? Eu sabia que aquilo dava para reproduzir. E pensei, não, eu vou começar a preparar prendas de Natal, isto é em março. Isso é que Então, é planeamento. é verdade. Eu penso demasiado nas coisas, isso acaba por ser o problema. Então comecei a tirar delicadamente umas folhinhas a ver o que é que acontecia. Aliás, eu experimentei isso com todas as suculentas que entretanto me vieram para já a casa, e ao longo do tempo fui percebendo que não era assim que se propagava todas. Pois. Só funcionava com algumas, não é? Mas eu experimentei de todas as maneiras, umas enfiei em água, outras pusei na terra, outras deixei ao ar, e entretanto não tenho varanda, não tenho janela, deixei de ter janela, não tenho um único centímetro onde me caiba mais um vaso neste momento, porque além das suculentas, entretanto, veio o belo do bonsai, finalmente consegui um bonsai, que foi todo um objetivo, e fui ter com a minha mãe, estás a ver? Eu agora tenho um bonsai, e ela, agora não matas. Exato. E a E minha mãe depois não sim, digas que eu não te avisei. a minha mãe é expert a matar plantas, a minha mãe, coitadita. Eu tenho uma monsteira deliciosa que resgatei da casa da minha avó, porque a minha avó tem uma monsteira gigantesca com folhas que tem 3 linhas de fenestrações, buracos por todo lado, e ela queria tirar aquilo do sítio onde estava, porque estava a tapar a luz para umas plantas que ela lá tinha, então pediu-me para mudar a planta de sítio. E ao mudar a planta de sítio saiu 2 pezinhos muito pequeninos. Eu disse, mãe, vou colocar isto aqui num frasco, por favor, só tens que mudar a água todas as semanas. Eu só sei que passado um mês fui à casa da minha avó e não tinha um pedacinho de umidade que fosse dentro do frasco. Eu, mãe, o que é isto? Vais-me matar a monstera. E pronto, agora a monstera já está aqui em minha casa, já está sã e fora das mãos da minha mãe, que aquela mulher é uma desgraça com plantas. Mas pronto, depois acabei por ir partilhando e experimentando com outras plantas e fui testando. E o maior desafio que eu acabei por ter foi mesmo a questão de semear a lufa. Também Sim, foi essa saga da lufa foi espetacular. uma Para coisa quem não engraçada. sabe o que é uma lufa, Sim, há muita gente. vão lá à tua conta para ver todo o Verdade, processo, todo um processo espetacular. foi assim uma coisa que nós não estávamos a contar que corresse bem, porque mais uma vez só tenho a janela da cozinha. O parapeito ainda é generoso, mas não é um parapeito de uma janela. Então comprei as sementes e já estavam expiradas de acordo com o pacote. Comprei numa comum loja de bricolagem, acho que no Bricomarché. Comprei aquilo, já andava com uma cisma de que eu usava, sempre usei lufas, já há algum tempo que uso lufas, e uso lufas como saboneteira, como esfoliante, para lavar a louça, para o banho, até mesmo para a limpeza da casa. Eu utilizo lufas para tudo e mais alguma coisa. E então já tínhamos comentado cá por casa que era uma boa ideia tentar semear aquilo, e já tínhamos comprado um conjunto de sementes pelo preço, sei lá, de ouro. Na internet um senhor, tínhamos comprado 10 sementes por 7 euros, uma coisa assim pouca. Um senhor pela internet, e as pessoas a quem nós demos para semear mataram as plantas. Eles nunca chegaram a germinar. Pois. Então toca comprar outra vez sementes, mas decidi eu não vou entregar isto à responsabilidade de ninguém, mesmo não tendo onde pôr, eu vou conseguir ter lufas na minha cozinha. Então começou por enfiar um conjunto de sementes, na altura acho que foram 3, num vaso, no maior vaso que nós tínhamos em mente na altura, e depois arranjamos mesmo um vaso gigantesco, quase com meio metro de diâmetro, porque aquilo começou a crescer, nós achámos que não ia acontecer nada, começamos a ver os primeiros brotos. Quando demos por nós conseguimos ver ao longo do dia o ritmo acelerado do crescimento da planta. É verdade. Mas espera aí, mas só parando, a lufa é uma planta, não é? Mas que depois o fruto, aquilo será o fruto, dá para ser usado como esponja, não é? E às vezes normalmente até se vem naqueles kits de banho, às vezes como oferta é aquela coisa que parece assim castanhinha, assim tipo em rede, que dá para fazer de esponja para o banho, para a louça, para várias aplicações, não é? Aquilo dá para muita coisa, é muito, muito versátil. E aliás, a planta em si, o fruto em si, se for colhido numa fase jovem, é comestível como se fosse uma courgette. Ok. Eu nunca experimentei, nunca consumi, mas sei que a polpa acaba por não secar, não é? A lufa, o resultado final de lufa enquanto esponja, obriga a um excesso de tempo na terra. A planta tem que chegar a ficar mesmo castanha na ramada. E na altura, quando nós a uma dada altura já tínhamos a planta a trepar-nos pela parede da cozinha fora,
e declaramos o limite quando ela, com cerca de 1,20 m de comprimento, nos tentou roubar as luzes da lâmpada que temos na zona das plantas da lavandaria. Ela começou-se a enrolar em torno das ligações elétricas da lâmpada. Eu disse, não, isto vai ter que ir para um terreno, porque começa a tornar-se impossível ter aqui uma planta. A vantagem daquela divisão da casa é que é quente, é úmida, o sol bate lá o dia quase todo, e então aquilo é uma autêntica estufa. Qualquer coisa que eu coloco na minha cozinha, aliás, eu na semana passada levei um chuchu germinado para a minha mãe, para ela decidir fazer alguma coisa com aquilo, que ela ofereceu-me um chuchu, e quando eu dei por mim tinha isto derramava já a crescer agarrada ao chuchu, a sair pela pontinha do chuchu. Sim, pois é. Tudo na minha cozinha acaba por germinar. Tenho o gengibre que também germinou, já germinaram batatas. É que aquela cozinha é muito dada à agricultura, é a conclusão a que eu chego. E a lufa, de facto, neste momento ainda temos lufas por colher. Ela deu fruto desde o final de agosto até agora. Algumas não desenvolveram tanto, tem a ver com a exposição solar, ficaram mais pequeninas, mas todas elas se tornaram funcionais. E uma coisa que acabou por me chocar foi o valor que eu dei pelas sementes iniciais, os tais 7 € que eu dei pelas sementes, porque uma plantinha de lufa pode produzir até 150 sementes. Nossa Senhora! E é uma coisa ridícula. Pois. E depois pus-me a pensar, se o homem se pôs a vender aquilo tudo por 7 €, ele fez uma fortuna com isso. É melhor quase que ouro. Completamente, é verdade. Mas pronto. Ora então, quer dizer que isso agora, já que se fizer parte do planeamento das prendas de Natal, tens lufas para toda a gente. Tenho algumas, já ofereci algumas também, já ofereci umas quantas, é verdade. Para já, acho que só vou-me cingir às suculentas, porque não tenho espaço, eu preciso de mais espaço e as suculentas são prioridade. Sim, mas lá está, mas também é bom de ver ou de experienciar que se calhar às vezes uma coisa que parece tão estranha como a lufa, ou que às vezes até pode, também como o senhor pediu muito dinheiro pelas sementes, também há quem possa pedir muito dinheiro pela lufa em si, não é? E afinal aquilo é uma coisa que, se Muito tiver simples. as condições ideais, até se torna quase invasora, não é? Completamente, sim. Aquilo começa a trepar e só para mesmo quando deixar de ter espaço. É mesmo muito fácil de cultivar, adapta-se relativamente bem, apesar de gostar de muito calor, muito sol, mas não dá assim muito trabalho, nem exige muita coisa. Por isso. E dá um abastecimento de esponjinhas naturais que aquilo nunca mais. Nós plantamos 3 sementes. 3 sementes deram-nos quase 20 lufas. Pois. Muita coisa mesmo. Coisa mesmo. E no seguimento destas propagações, tu também tens umas ecotips para totós, adoro o título. E que tal a experiência destas ecotips e a aceitação delas? Tenho bastante boa receptividade. Aliás, quando eu e o Luís acabamos por decidir este nome, andou durante um bom tempo em estudo. Achamos que associar aos livros de qualquer coisa para totós era o ideal, porque de facto algumas questões parecem muito evidentes à primeira vista, mas talvez não sejam evidentes para todas as pessoas. E isto às vezes custa-nos, quando nós já estamos um bocadinho dentro do circuito, quando nós já estamos um bocadinho dentro da prática, aquilo que para nós é o nosso dia-a-dia, o nosso comum, é o nosso habitual, pode não ser para muita gente. E uma coisa que eu costumo dizer e que não tem que ser necessariamente mau é que no meio da sustentabilidade, principalmente através das redes sociais, acabamos por entrar numa redoma em que tudo aquilo que nós vemos vai ao encontro daquilo que nós sabemos e daquilo que nós conhecemos e esquecemos que para lá daquilo também há gente. Para lá daquilo também há pessoas que até possam se sentir aliciadas ou interessadas, mas às vezes quando não recebem o estímulo correto acabam por não entrar no esquema, não entrar no assunto. E apesar de haver muitas vantagens em circular, digamos assim, no meio da sustentabilidade, depois acabamos por nos esquecer de quem está alienado desta situação. E de facto, os ecotipos para totós é uma tentativa de tocar em pontos muito simples, muito elementares, e às vezes chego a ter mais dificuldade em arranjar uma abordagem que chegue a toda a gente e que seja verdadeiramente acessível para não incorrer numa prática de dirigir aquilo para um público que já sabe.
Pois. acaba por ser mais por aí. De facto já tive umas quantas pessoas que vieram ter comigo a agradecer porque, por exemplo, não sabiam que as luvas existiam, Uhum. ou então que era tão simples ou que não exigia assim tanto trabalho fazer uma adaptação da sua rotina de higiene de banho, por exemplo, para outros produtos, ou até mesmo a nível dos produtos que se utiliza na cozinha e na higienização. Acabou por haver muita gente que me agradeceu, porque realmente é simples, é fácil, em termos de custos muitas das coisas acabam por se tornar mais vantajosas a longo Sim, prazo, sim, sim. e isso nem toda a gente tem essa percepção. E que realmente é possível fazer muito mais e de forma mais fácil do que aquilo que nós imaginamos. Sim. Até porque continua a haver ainda muito aquela cultura de massas de que reciclar é suficiente, não é? Claro, quando supostamente é o último R, não é? Lá É está, este convite também foi feito um bocado na sequência de assinalar a Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos, não é? exato. E se bem que o enfoque tem sido na reciclagem, com o teu exemplo, que dá para aproveitar tudo o que temos em casa, basicamente, e fazer, e replicar e fazer novo, também tenho outros convidados que também vão explicar isso mesmo, não é que esta prevenção de resíduos começa logo por não consumir tanto, reutilizar tudo o que temos, não é? Aproveitar tudo o que temos e só na última ocasião é que vem a solução da reciclagem. Sim, a propósito ainda dessa questão das prevenções e do pensar, uma das atitudes mais práticas que qualquer pessoa pode fazer é em relação à utilização da água, por exemplo. Sim. Nós não, a maior parte das pessoas acaba por perder noção da quantidade de água, da quantidade de litros que usufrui diariamente, tomando aquilo como um dado adquirido, como algo que é abrir a torneira e está e Pois, aparece-nos ali. olha, e por falar nisso hoje, faltou-me água aqui em casa e eu já fiz uma lista das coisas todas que eu tinha feito se houvesse água e agora tenho que guardar para daqui nada quando aparecer a água ou para amanhã. Não é? E Claro, uma pessoa não dá o valor suficiente que é abrir uma torneira e ter a água ali a que quiser, a exatamente. estragar, até a É, maior parte das vezes estraga, não é? exatamente. Há quem nem sequer ainda tenha bem essa noção, ou até enquanto a água do banho está a aquecer, nem sequer aproveita essa água. Isso. E depois há essas dicas que podem parecer, lá está, como tu dizias, básicas, não é? Para quem já está mais dentro da sustentabilidade e parece já estar num nível mais que faz tudo direitinho. Sim. Só que uma pessoa a fazer tudo direitinho não vale tanto como muitas a fazerem uns dias melhor, outros dias pior, não é? Mais vale sermos todos a fazer um bocadinho, Imperfeitamente, não é? imperfeitamente, do que ser só um ou dois a serem os. Correto. Claro, claro que Né? sim. E realmente uma das questões que muitas das vezes até me surge entre os miúdos apesar de eu ser professora de português, não tenho absolutamente relação com sustentabilidade de forma direta, os miúdos, tanto os alunos que eu tive no ano passado como os deste ano, acabam por muitas vezes virem ao meu encontro e perguntar-me: "Oh, professora, mas o que é que adianta ser eu a fazer se o meu colega não vai fazer? Ou porquê é que eu vou fazer se o meu pai não faz?" Ou então falarem mesmo de exemplos práticos mas o meu tio faz parte de uma associação ambientalista e faz isto e faz aquilo, mas o meu pai diz que não está disposto a deixar a sua vida em suspenso em prol de algo que não vai ser para ele. E eu fico a pensar, é isto que eles estão a passar, é isto que os pais estão a passar aos miúdos? Pois. Eu entendo que muitas das vezes seja mais fácil chegar até aos adultos a partir das crianças, e eu já tive exemplos práticos de alunos meus em que realmente foi a partir deles que a iniciativa partiu e conseguiu-se fazer milagres, milagres mesmo em casa de algumas famílias. Mas é uma questão que não é só económica, não é só social, não é só a nível da ecologia, é uma questão cívica. Sim, também. E acho que enquanto as pessoas não interiorizarem que tratar do ambiente, tratar daquilo que está à nossa volta como sendo um bem comum e tentar preservar e tentar ao máximo permitir que todos tenham acesso às coisas de uma forma relativamente democrática, enquanto não se conseguir assumir que é um dever cívico e que quando se está a fazer alguma coisa pelo ambiente ou alguma coisa pela sustentabilidade não é para si, mas para todas as pessoas que estão a pisar o mesmo chão naquele momento e as que virão. E isso custa muito entrar na cabeça das pessoas. Não estou de toda a afirmar que as pessoas são egoístas ou o que seja, mas
há necessidade de educar as pessoas nesse sentido. É uma questão cultural. É uma questão puramente cultural. Na semana passada, acho que foi na semana passada, saiu um estudo acerca das 80, que determinava as 80 cidades mais sustentáveis da Europa. E recordo-me que, e é uma coincidência tremenda, ainda bem que assim foi, recordo-me que o país que tinha mais cidades sustentáveis nessa lista era a Dinamarca. Curiosamente, tanto nas minhas turmas de 7º ano como nas minhas turmas de 8º ano, começamos a estudar um texto diferente nos 2 anos, da Sofia de Melbrenner, que falava da Dinamarca. E eu, olhem que boa oportunidade para encaixar aqui questões de sustentabilidade de uma forma um pouco forçada e que faça sentido para eles. E estivemos a falar do facto de a Dinamarca, por exemplo, limitar a quantidade de voos que permite no país enquanto entrada para diminuir o impacto ecológico ou as emissões de CO2 que aquilo possa ter, ou então como o país tem certas zonas ou tem uma abordagem um bocadinho diferente em relação ao turismo como forma de evitar que quem não está preparado para aquele mindset que eles têm também não venha para lá estragar. Portanto, no fundo, isto é algo que tem que partir da cultura, é uma mudança que tem que estar enraizada em termos culturais para que o impacto seja verdadeiramente, massivamente significativo. Mas não é por sermos portugueses mediterrâneos daqui do Sul que vamos deixar de fazer e por a nossa cultura não ter esta prática regular, que vamos deixar de aplicar alguns princípios básicos. E atenção, nessa lista de 80 países havia 3 cidades de Portugal. Era Braga, Porto e Águeda. Portanto, se já temos 3 em 80, já não é mau de todo. E não estávamos no fundo da lista, enquanto país. Acho que éramos o quinto ou 6º país, algo deste género. Acima de Portugal estava a Espanha e mais 2 ou 3 países nórdicos. Mas lá está, essa do que explicaste da Dinamarca, lá está, logo, essas medidas também vêm logo de notar que eles têm uma maior relação com a natureza e daí também, não é, essa preocupação de tomar atitudes para proteger a natureza em si, porque no fundo é o habitat deles, não é? Eles precisam da natureza e dela nas melhores condições para as próprias pessoas também terem condições para viver melhor. Exatamente, exatamente. É isso. Tu também tens aqui uma incursão aí pelos sabonetes sólidos, não é? Sim. Vai um bocadinho não é só sabonete, é tudo. Tudo que é tudo o que é cosmética, não é? E agora também teve muito sucesso aquela dica de ultra aproveitamento, que era aproveitar os bocadinhos que sobram dos sabonetes sólidos e transformar em sabonete líquido. Ora, conta lá mais essa aventura. Isso foi uma aventura de uma tarde em que eu estive 4 horas, 5 horas a fazer o sabão líquido, o sabonete líquido. Porquê? Porque fui muito palerma. Eu, no sentido de conseguir fotos bonitas, não cortei os cubinhos de sabão pequeninos o suficiente para o efeito que eu pretendia. Então aquilo demorou o quádruplo do tempo a funcionar. Se eu tivesse ralado o sabão e colocado a água aos poucos, como eu já tinha explicado, não sei se recordas, sim. vezes, se eu não tivesse tido o cuidado de ter aquele enquadramento da luz a bater nos quadradinhos, nos cubinhos de sabão e tal, todas as questões estéticas que acabam por ter a sua função, porque em termos de apelar ao visual e de apelar ao público funciona muito bem. Mas no fundo é tão simples quanto ralar sabão, ir juntando com muita paciência pedaços muito pequeninos de água, ir mexendo, como se estivéssemos a lavar as mãos muito lentamente e produzir sabão e a ensaboar-nos durante imenso tempo. E uma questão que eu na altura frisei muito e nem sempre há essa noção associada às receitas caseiras, é que justamente por ser uma receita caseira, há determinados preceitos que acabam por ser um bocadinho estranhos porque parecem que entram ali nos mundos obscuros da química, mas que realmente são essenciais para que nós consigamos ter estas coisas nas nossas prateleiras com alguma segurança para o nosso uso regular, que é realmente, efetivamente, utilizar o sabão, ralá-lo tudo muito bem, acrescentar água, mas no final, para evitar e para prolongar o seu tempo de prateleira, traduzindo muito a martelo do inglês, o shelf life, para aumentar o seu tempo de prateleira e o tempo que aguenta parado, porque nós não vamos, por muito que peguemos em pedacinhos muito pequeninos de sabão, nós não vamos destruir, sei lá, aquilo produz, a receita que eu coloquei logo produz cerca de 400 ml de sabão. Não vamos pegar em 40 gramas de sabão, ralar e ir acrescentando
água e depois não vamos gastar aqueles 400 ml numa semana. Se fosse para gastar assim no imediato, de facto, apenas armazenar aquilo num local que não esteja exposto ao ar seria suficiente, mas uma coisa que eu friso e que depois pode ser um bocadinho estranha para algumas pessoas é a necessidade de utilizar um conservante. Aí já entra assim nos meandros um bocadinho mais científicos, um bocadinho mais sérios, mas de facto há certas coisas que, pequenos investimentozinhos que nos permitam fazer determinadas coisas caseiras de forma segura há mesmo pequenas coisas que são muito importantes. Sim, e lá está, e também é preciso não cair também nesses extremos, não é? Porque depois o mal é quando às vezes se calhar nos apercebemos que os produtos de supermercado têm tudo e mais alguma coisa química e sintética e está bem que ajuda a conservar, mas também se calhar não era preciso tanta coisa, não é? Porque aquilo realmente tem um tempo de duração que quase que excede o nosso tempo de vida, algumas coisas. Só que também no oposto, não é? Ao querer também ter tudo natural, depois também há que terem atenção, não é? Porque o natural implica, lá está, esse contacto com o ar e não ter um mínimo de conservantes, não é? Porque há conservantes naturais, digamos assim, na natureza, o sal é um conservante para os alimentos, não é? Mas temos de também terem atenção para depois também não cair no outro extremo e não queremos usar nada assim minimamente mais químico. Sim. Também que é quase, também somos frutos de um produto, somos um produto químico, não é? Claro. Químico ou físico, mas também terem atenção para depois não entrar no outro extremo e depois também ganhar até até se pode ganhar alguns problemas de pele ou uma coisa assim que é mais normal, mas lá está, é tudo uma questão de ir experimentando e de ir ajustando às necessidades de cada um e lá está, se não tivermos tempo nem vontade, se calhar para perder tempo, digamos assim, entre aspas, a fazer os nossos produtos, mas há sempre alguém, como tu, não é, que gostas de fazer os processos de sabonetes sólidos ou outros cosméticos, há sempre uma maneira de comprar alguma coisa mais manual, não é, mais feito em menor quantidade e maior qualidade, e se nós conseguirmos apoiar quem faz isso, já estamos a contribuir também para um consumo mais consciente, não é? Claro, e mais sustentável e melhor para nós. Sim, claro que sim. E é bom que, e fico contente, aliás, que cada vez haja mais essa consciência e que cada vez mais os presentes, por exemplo, de Natal e de aniversário vão ao encontro dessas coisas que são facilmente valorizadas por quem recebe. Eu acredito perfeitamente que qualquer pessoa que receba uma coisa dessas e compreenda o trabalho que está ali por trás consiga mesmo valorizar que aquilo é importante. Aliás, eu antes de chegar a casa, eu cheguei um pouco mais tarde a casa porque tive uma amiga minha que ontem ou anteontem, algo assim deste género, me disse: Inês, por favor, diz-me que tu tens os teus sabões. Eu não costumo vender os meus sabões, mas ela disse: por favor, eu preciso dos teus sabões, arranja-me uns 4 ou 5 e vem-me trazer, por favor, porque os meus já acabou e eu agora não quero outra coisa. E estamos a falar de pessoas que vivem completamente aliadas de qualquer outra coisa que possa puxar ao lado da sustentabilidade. E que não quer dizer que não estejam a fazer a sua parte, porque o facto de ela conseguir valorizar e conseguir-se a perceber que realmente é diferente e há vantagens e está a apoiar algo que tem valor e que foi feito com carinho e com o intuito de fazer alguém feliz, faz toda a diferença, não só na parte da valorização de quem trabalha, mas também em termos ambientais, em termos de sustentabilidade. E acredito que cada vez mais haja um fosso a criar-se entre quem continua a puxar para o lado do consumismo e quem vai continuando a insistir para uma abordagem um bocadinho mais sustentável. Eu não acho que haja uma massiva mudança do consumismo excessivo para o outro lado, mas que se vá criando um fosso, literalmente um fosso. Isto porque é completamente inacreditável conseguir perceber que numa altura de pandemia, se eu preciso daqui por uns dias, vamos entrar num shopping e aquilo vai estar tudo lotado porque as pessoas querem comprar isto e querem comprar aquilo. Mas isto vai acontecer. Por muito que haja restrições, vai continuar a acontecer. E eu tenho o outlet de Vila do Conde aqui ao pé de casa e tem sido crescente a ocupação dos parques de estacionamento com o aproximar do Natal. E, de facto, ainda bem que cada vez mais começam a surgir marcas e há uma coisa que as pessoas têm que entender e que nem sempre é fácil de aceitar. Aparecer cada vez mais marcas de sustentabilidade é uma coisa boa, porque se nós formos a contar as quantidades de marcas de cosméticos e de produtos
derivados de petroquímicos que existem por aí, há mercado para todos, todos vendem, todos têm clientela e todos têm preferidos, ou melhor, cada um deles é o preferido de alguém. Portanto, uma coisa que eu me tenho apercebido é que tem começado a haver, sobretudo entre algumas pessoas, negócios mais pequenos, um bocadinho de medo pelo aumento de marcas, o aumento de pessoas interessadas no assunto, mas não há motivo para se considerar isso como algo mau. Há mercado para todos, há margem para que todos consigam ser prósperos, para que todos consigam conquistar o público-alvo, para que todos consigam fazer um bom trabalho e, acima de tudo, cada um tem a capacidade de mudar um bocadinho o mundo à sua maneira. Até porque as abordagens vão ser sempre diferentes, os valores que vão estar por trás da marca vão ser diferentes e, apesar de ser algo relativamente comum às pessoas todas que defendem alguns preceitos em relação à sustentabilidade, há que ter em conta que vai haver sempre alguma questão em que cada marca, em que cada pessoa, em que cada ativista vai falhar. Mas isso faz parte. Isto é tudo uma questão de tentarmos sempre arranjar um equilíbrio, não é? Porque também a sustentabilidade, nós podemos ter sempre mais uma perspectiva mais sustentável, sei lá, ao nível da alimentação, se calhar alguém tenha mais cuidado ao nível da alimentação, outros que gostam mais dos cuidados de beleza têm mais consciência com os produtos que colocam na pele e que usam na sua higiene, não é? Outros mais ao nível da roupa que usam. Exatamente. Mas lá está, mas a ideia é sempre tentar puxar um bocadinho do interesse, que depois também, começando por uma área, também se alarga um bocadinho às restantes, e mesmo não sendo perfeito em todas, mas que seja um bocadinho melhor numa área e que, claro que sim. E que se vá por aí, não é? Porque a sustentabilidade também tem que ser, uma aposta na sustentabilidade, digamos assim, também tem que ser sustentável para nós, não é? Umas vezes podemos ter mais uma certa capacidade económica para investir em produtos melhores, não é? Exatamente. Outra vez, se calhar não temos tanto, mas também não podemos ficar a sofrer da tal chamada eco-ansiedade e desistir logo de tudo porque não conseguimos fazer tudo, não é? Temos que optar, como tudo na vida, temos que optar. É uma luta, no fundo é decidir o campo de batalha e investir naquilo. Sim. Quer dizer que os outros domínios acabam por ficar esquecidos ou algo desse género. Sim. É necessário haver pessoas dedicadas aos diversos assuntos. Completamente. Todas as lutas são importantes, todas as lutas são urgentes. Claro, porque depois no conjunto, não é? No conjunto vai ser tudo melhor, não é? No meu lado por aquilo que eu puxar mais, no teu lado por aquilo que tu puxares mais, mas se cada uma puxar pelo nosso lado, depois, no geral, há de resultar sempre, há de ser sempre mais eficaz do que se não se fizer nada. Exatamente. Olha, então para ti, no seguimento do que estávamos agora aqui a falar, deixo-te a pergunta-chave da nossa Agenda Norte Sustentável, que é: o que é sustentabilidade para ti? Isso é uma pergunta cuja resposta eu sinto que vai mudando à medida que a minha visão das coisas também vai mudando e se calhar aquilo que eu vou responder agora não vai ser aquilo que eu vou responder daqui por uma semana ou coisa desse género, mas acima de tudo para mim a sustentabilidade tem que ser compreendida como um todo. A sustentabilidade não pode existir sem questões ambientais, não pode existir sem equilíbrio mental, não pode existir sem um equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Para mim, sustentabilidade é existir, tendo consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos, dos nossos objetivos, mas também não estamos sozinhos e, sobretudo, de que não estamos sozinhos. Ou seja, é conseguir alinhavar da melhor forma possível todos os domínios nos quais nós temos poder, nos quais nós temos controle, da melhor maneira, de forma a trazer deles o melhor para nós, mas também evitando as consequências que possa ter para os outros e quando digo para os outros, digo para o ambiente, digo para o mundo em geral. Portanto, acho que acaba por ser por aí. Sustentabilidade e, sobretudo, equilíbrio. Sim. Pronto, lá está, e também concordo contigo, também é uma definição que também se vai adaptando ao que nós vamos aprendendo no dia a dia, não é? Sim, é isso. Sim, em função dos nossos erros, e os erros são tão importantes, as pessoas têm o hábito de demonizar os erros e os erros são tão necessários. Porque temos que ir sempre acertando, não é? A gente tem aquele objetivo, não é? Aquele objetivo de perfeição, para quem ainda gosta mais do desperdício zero ou isso de achar que eventualmente algum dia se consegue chegar ao desperdício zero, não é? Mas isso é só um ideal que se pretende chegar. Agora temos que ir passinho a passinho tentando chegar lá e vamos sempre melhorando e acertando com os nossos erros. Tentativa e erro, mas é para isso mesmo que eles existem, que é para nós irmos aprendendo, não é? Exato. É a aprendizagem, é a base, no fundo.
É isso. Olha, Inês, muito obrigada. Gostei muito aqui da nossa conversa e a ver se da próxima, se da terceira vez nos voltamos a ver pessoalmente. Sim, é verdade. Já andamos a tentar, mas não tem sido possível. Sim. Para darmos uma voltinha aqui em Famalicão, para ficares a conhecer também o que é que há aqui ao nível dessa economia mais circular, que por acaso temos muitos bons exemplos, puxando a brasa da minha sardinha. Claro que sim, com todo o mérito, não é? Não há como negar de que realmente tens feito um trabalho tanto de divulgação como em termos práticos fabuloso e não é fácil. Não é fácil lutar num mundo em que se está tão sozinho, em que acaba por ser tão alienado, apesar de já haver tantas vozes sonantes, mas que ainda é preciso tanto fazer tanto. É preciso persistir. Definitivamente. Sim. Olha, Inês, muito obrigada. Obrigada eu, foi um gosto. A Agenda Norte Sustentável está disponível em formato vídeo no YouTube e nas nossas redes sociais e em formato podcast no Spotify. Sigam-nos e ajudem a passar esta mensagem da sustentabilidade e da economia circular.